Bom, pessoal, então vamos fazer aqui essa aula de número 13 do nosso capítulo 6, que é um pouco de continuação do que a gente viu na aula passada sobre teoria das películas. E, na verdade, eu estou chamando aqui teoria das películas 2, porque é onde a gente então vai aplicar um pouco o que a gente viu de teoria das películas para dois casos particulares, tá bom? Duas aplicações. Bom, então só recapitulando o que a gente viu na aula passada, né? Então, o que a gente está chamando aqui de teoria de películas, basicamente, é usar as equações de continuidade do campo eletromagnético, né, campo elétrico e campo magnético, num sistema simples aqui, num sisteminha modelo, que na verdade a gente teria três meios de refração diferentes, N0, N1 e N2. Então aqui é como se fosse meu substrato de vidro, em cima do qual eu deposito uma película, né, de espessura L, e refração N1, o vidro aqui, ou meu substrato, seja ele qual for, né? Estou falando de vidro, mas poderia ser silício, assim por diante. E aqui seria o meio externo, né? Que no caso mais comum é ar, né? Mas pode ser água, pode ser o que for. A gente tem um campo incidente E0, tem um campo refletido que eu tenho aqui E0', aqui dentro tem um campo E1 e um E1', que eu não estou escrevendo, porque não acaba não interessando para a gente quer saber, na verdade, o campo refletido e o campo transmitido aqui que eu estou chamando de E2. Porque, em geral, quando a gente tem uma película dessa forma, né, depositada em cima de um substrato, o que a gente quer calcular é a refletividade, né, que eu estou chamando aqui de ρ, que é o campo refletido pelo campo incidente. E a transmissividade tal, que é o campo transmitido pelo campo incidente. Em geral, você não está muito interessado nos campos E1 e E1' aqui dentro da película, embora você precise deles para fazer os cálculos. Muito bem. Como a gente também viu na aula passada, no final das contas, a gente conseguia, então, escrever isso de uma forma matricial. Tinha um vetor coluna, um N0, 1 menos N0 vezes ρ, era igual aqui a essa matriz, né? Vezes um outro vetor coluna, 1N2 tal. Era interessante observar que, então, do lado esquerdo aqui da equação, o que nós temos, na verdade, é simplesmente a parte que vem aqui do ar, né, a refração do ar e a refletividade. Então, é tudo que está à esquerda da minha película. Aqui, na verdade, a matriz é a minha matrizinha 2×2, diz respeito à película. Ela tem aqui a N1, né, que é a refração da película, a espessura da película e K1, que é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda da luz que eu estou jogando, e é vezes N1, né, nesse K1, né, que ele é 2π sobre lambda vezes N1. 1 sobre N2, que é o que está do lado direito, que é o substrato e a transmissão. Então, é uma maneira bem interessante de fazer isso daqui. E essa matriz M, então, a gente chama de matriz de transferência. A gente pode escrever isso daqui igual a uma matriz de transferência, 1 sobre N2, tal. Então, se eu souber o índice de refração do substrato, o índice de refração do meio externo e a matriz de transferência da película, a gente tem uma equação que relaciona ρ e tal com esses parâmetros do nosso material. Bom, muito bem. Eu falei para vocês que dava para generalizar, a gente fez para uma película, mas se você tiver N películas, né, ou na verdade N menos uma películas, você vai multiplicando as matrizes de transferência, que vão ter todas elas essa mesma cara, né? A única coisa que vai mudar é as espessuras e os Ks e os Ns de cada uma dessas matrizes de transferência. Tá bom? Então aqui vai ficando a multiplicação das matrizes de transferência, 1 sobre Nn, onde Nn agora seria o índice de refração do substrato vezes tal. Então essa matriz aqui resultante, né, vamos dizer a matriz total, M1 vezes M2 vezes Mn menos 1, ela vai ter coeficientes que você faz a multiplicação matricial A, B, C, D, que, como eu falei na aula passada, a partir então desta equação aqui, ó, a gente consegue, eu deixei como exercício para vocês resolverem, né? Exercício extra, é bem fácil, e aí você consegue encontrar uma expressão por ρ e uma por tal. Eu não estou preocupado com o tal nesse momento, estou preocupado aqui simplesmente com o ρ. Então você consegue relacionar os coeficientes A, B, C e D da matriz, os índices de refração do substrato, do meio exterior, e é claro que o índice de refração da película está embutido de uma certa forma dentro dos coeficientes A, B, C, D. Tá bom? Então assim a gente consegue calcular qual vai ser a refletividade desse meu sistema. Então vamos fazer aqui um primeiro exemplo, uma película antirrefletora. Então uma película, quando eu falo uma película em geral é uma camada, tá bom? Então um filme, uma camada de uma espessura, então é apenas uma película. Então para uma película é exatamente o caso que a gente resolveu antes. Então na minha matriz A, B, C, D,
o A vai ser cosseno de K1L, o B vai ser menos I sobre N1 seno de K1L, o C vai ser menos I N1 seno de K1L e o D cosseno de K1L, tá bom? Vão ser dados por esses termos aqui, que é exatamente o que a gente calculou lá atrás. Bom, então, agora basta a gente usar a expressão que eu acabei de mostrar para vocês para o ρ, usando A, B, C e D, para a gente vir aqui e encontrar, então, essa expressão, só substituir. A única coisa que eu fiz aqui, eu considerei que o N0 é 1, tá bom? Considerei que o meio externo é ar ou vácuo, né? E tá tudo bem. Então, a gente chega aqui nessa expressão para o ρ, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui que existe uma combinação relativamente grande. Dado um certo ρ que você quer ter, uma certa refletividade que você queira ter, por exemplo, no teu sistema, lembrando que isso aqui é refletividade de campo, né? É o E0' sobre E0, a refletividade de campo. Depois eu vou ter que quadrar isso ainda para encontrar, fazer um módulo quadrado disso, para encontrar a refletividade para a intensidade, né? Coeficiente de reflexão. Mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você vê aqui que para um determinado ρ, imagina que você quer um ρ, sei lá eu, de 0,1, um ρ de 10%. Existem várias combinações de N1, N2 e L's vão permitir com que você faça esse ρ. Então é um sistema, na verdade, que existem várias formas de você projetar uma película de tal forma que ela te dê um determinado coeficiente de reflexão que você deseja, tá bom? Vamos pegar um caso de interesse aqui. Então, um caso de interesse seria a gente imaginar que aquele K1 vezes L que aparece no argumento do meu cosseno e do meu seno na minha expressão lá de cima, ele vai ser um múltiplo de π sobre 2. Por quê? Porque ao fazer isso, os termos que têm cosseno é o 0 e os termos que têm seno viram 1. Então a expressão simplifica bastante. Mas o que significa fazer seno de K1L igual a π sobre 2? Bom, K1, né, é 2π sobre lambda N1 vezes L igual a π sobre 2, tá bom? Você corta os π's aqui, faz a algebrinha, você vai ver então que o teu L ele vai ser lambda sobre 4N1. Ou seja, o teu L, né, chamando de lambda 1, lambda sobre N1, que seria o comprimento de onda da luz no meio 1. Então você vê que a espessura da tua película ela é 1/4 do comprimento de onda da luz dentro da tua película, dentro do teu meio de índice de refração N1. Ou seja, se você fazer K1 vezes L igual a π sobre 2, corresponde a você ter uma película cuja espessura seja exatamente 1/4 do comprimento de onda, tá bom? Então essa é a espessura que você quer ter. Então nessa situação, o que acaba acontecendo? Você calcula lá o ρ, esse cara 0, esse cara 0, esse cara fica 1, esse cara fica 1. Vai ficar uma expressão bem simples, vai ficar N1 ao quadrado menos N2 sobre menos N1 ao quadrado mais N2. Joga o menos para cima, ninguém gosta de menos no denominador, e aí você acaba com uma expressão relativamente simples agora nesse caso. Então, se a tua película tiver uma espessura que é 1/4 do comprimento de onda da luz que você tem, do comprimento de onda da luz dividido pelo índice de refração, né? Do comprimento de onda da luz no meio que você está incidindo. Ou seja, tem um determinado comprimento de onda incidente, sei lá eu, 500 nanômetros. O teu material N1 tem um índice de refração, sei lá eu, 1,3. Você calcula a espessura, então, você pega 500 nanômetros, divide por 1,3, divide por 4. Essa vai ser a espessura, então, da película que você tem que depositar. Nesse caso, o teu ρ agora fica mais fácil de projetar. Para a película que tem, então, 1/4 do comprimento de onda, o teu ρ vai ser simplesmente dado por essa equação, que só leva em conta o N2 e o N1, onde o N2 é o índice de refração do substrato, por exemplo, o vidro, e o N1 é a espessura da película. Então, basicamente, você, sei lá, o N2 em geral, você tem algum substrato de interesse. Então, se você está falando de vidro, então basta você aqui achar uma película, né, um filme que você vai depositar em cima desse vidro com uma espessura de 1/4 do comprimento de onda para fazer o serviço que você quer para o ρ. Se a gente quiser uma película antirrefletora, então basicamente eu vou voltar nessa expressão, vou pegar esse ρ e agora eu vou fazer a coeficiente de reflexão R, que é o módulo desse cara aqui ao quadrado. Então vai aparecer um quadrado aqui. Se eu quiser uma película que não reflita, né, uma película antirrefletora, o que a gente vai fazer nesse caso aqui vai ser simplesmente fazer esse R igual a 0. Então quando você faz R igual a 0, simplesmente vai dar que N2 menos N1 ao quadrado, que é o que está aqui no nosso numerador, é igual a 0. Ou seja, N1 tem que ser igual à raiz de N2, lembrando, sempre para uma espessura de 1/4 do comprimento de onda.
O que a gente está dizendo aqui então? Então a gente está dizendo que, na verdade, se eu quiser fazer uma película antirrefletora, basta eu fazer com que o filme tenha 1/4 do comprimento de onda e que o material 1 que eu estou depositando em cima de um substrato de desrefração N2, ele tenha um índice de refração dado pela raiz de N2. Tá bom? Então você tem que, em geral, esses são materiais óxidos, né? Você deposita diferentes óxidos em cima, óxidos dielétricos, né? Material dielétrico, em cima do teu substrato. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui é procurar por óxidos cujo índice de refração seja dado pela raiz do substrato que você tem. É claro que você nunca bate exatamente, né? Mas aí você consegue achar um óxido onde você consegue se aproximar muito bem disso e a refletividade pode não ser exatamente 0, mas ela pode ser próxima disso, então você consegue ajustar esse tipo de parâmetro. Então é assim que se faz as películas antirrefletoras, que hoje em dia a gente tem no nosso óculos, tá? Por isso que é tão fácil fazer isso daí. Mesmo nas óticas, né? Ou na minha época, que eu era mais novinho, na idade de vocês, não era assim. Mas hoje em dia, qualquer ótica já faz isso para você, né? Você vai lá e fala, não, eu quero uma lente com película antirrefletora. Então ele já tem lá qual que é a camada. Mas Clever, como é que eles fazem lá? Ela é antirrefletora onde? Eles pegam no meio do visível, eles pegam lá o verde mais ou menos, né? Que é aproximadamente o meio do visível, e faz uma película que ela é bem antirrefletora naquela região, na região do verde. Então ela fica relativamente boa para esse tipo de aplicação. É claro que isso pode ser aplicado em laboratórios, quando você quer uma lente que num sistema óptico você não quer que reflexão volte, porque você não quer perder energia ou por alguma outra razão, então você faz uma película antirrefletora extremamente específica, de alta qualidade, que é isso que a gente tem na nossa oficina de ótica aqui do IFISC, nas evaporadoras que nós temos lá. Bom, e se eu quiser fazer uma película refletora? Aí volta naquele problema. Nossa, existem N combinações. Eu quero uma película refletora no sentido assim, eu quero uma película que reflita algum comprimento de onda e tem uma reflexão de, sei lá 75%. Tem várias opções para se fazer isso. Tá bom? Então, como vocês viram lá, tem várias combinações de N1, N2 e Ls que vão permitir você encontrar isso daí. Então, você tem que ter alguma estratégia, alguns procedimentos para fazer isso daí, tá bom? Um procedimento bastante utilizado é você ter 2N películas refletoras, tá bom? Então, como é que é um sistema de 2N? Então, basicamente assim, você vai ter uma alternância de materiais com refração diferente, que eu estou chamando aqui de N ímpar, N par, N ímpar, N par. Então, você vai ter 2N películas desse tipo, ou se você preferir, N grande, né? Ou você vai ter N grande duplinhas aqui, tá bom? Pares NI, NP. Como a gente viu agora, facilita bastante se cada uma dessas espessuras, né, da película ímpar e da película par, ela tiver 1/4 do comprimento de onda da luz no meio. Então é lambda I sobre 4, essa daqui é lambda P sobre 4. Aqui é N0, que é ar, e aqui é o meu substrato, que é vidro, tá bom? Então essa é a situação. Então as películas ela tem espessura, a película par tem uma espessura dP, que é lambda P sobre 4, e a ímpar tem uma espessura DI, que é lambda I sobre 4. E tem refração NP e NI, respectivamente. A única condiçãozinha que a gente vai colocar aqui, daqui a pouco vai ficar claro o porquê, é que o NP tem que ser menor do que o NI. Então, o primeiro filme aqui tem que ser refração maior do que o segundo, e aí você vai alternando isso daí. Então, isso é fácil de fazer no laboratório, né? No laboratório que eu digo, nas oficinas de ótica, porque você programa as espessuras da película e você evapora uma, evapora a outra. Então o sistema de evaporação não é tão complexo, não precisa ficar evaporando 3, 4, 5, 6 materiais diferentes. É simplesmente um material, uma hora você abre o material, fecha, evapora o próximo, fecha, evapora o próximo e assim vai fazendo, alternadamente. É uma coisa simples de fazer. Bom, como é que ficam as matrizes de transferência nesse caso? Então, só lembrando, né, cada película é exatamente o problema que a gente viu na aula passada, que eu revisitei hoje com vocês no comecinho dessa aula. Então, para cada película, a matriz de transferência é essa daqui, cosseno de K1L, menos I sobre N1 seno de K1L, menos I N1 seno de K1L e cosseno de K1L. Como todas as películas que a gente está fazendo, as pares e as ímpares, elas têm 1/4 do comprimento de onda, K1 vezes L para cada película, né, é π sobre 2. Então, esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 0, esse termo vai dar 1 e esse termo vai dar 1. Então, fica uma matriz bem simples de transferência de cada película. A película ímpar ela tem uma matriz de transferência então, que é 0, menos I sobre N1 e N1, 0. A matriz das películas pares ela é 0, menos INP, menos INP, 0. Tá bom? Então, é a mesma coisa, só muda NI por NP.
Porque as películas elas têm um quarto comprimento de onda e a única diferença que tem delas é que elas têm essa refração diferente. Beleza. Como eu falei, a gente vai ter duas N desses caras, ou N maiúsculo, ou a gente tem duas N dessa, ou a gente tem N do par MI-MP. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o par, né? Sempre vai tendo MI-MP, é como se fosse uma dupla camada, né? Então essa dupla camada aí é simplesmente eu fazer a multiplicação matricial de MI por MP. Tá bom? Então tá aqui. Você faz a multiplicação dessa matriz, vai dar, simplesinha, né? Vai dar aqui, ó, menos MP sobre MI, 0, 0, menos NI sobre NP. Fechou? Essa, então, é de uma dupla camada, mas eu tenho N dessas. Então, a minha matriz total é simplesmente pegar aquele produtinho MI e MP que a gente acabou de fazer e elevar a N, tá bom? É isso que a gente tem lá no nosso sistema. Isso vai dar simplesmente essa matriz aqui, tá bom? Então, os nossos coeficientes A, B, C e D, certo? Da matriz estão escritos aqui separadamente. E então agora com isso a gente pode jogar na nossa expressão para o ρ, que a gente viu na aula passada. Eu revisei com vocês no comecinho dessa aula. Então com isso agora é só jogar aqui nessa expressão para o ρ, né, o A, B, C e D. Fica mais ou menos fácil, porque afinal, né, o B e o C são 0. E a expressão fica exatamente assim, tá bom? Para simplificar novamente, eu vou fazer N0 igual a 1, tá bom? Não vou ficar carregando N0, porque em geral é ar, né? E isso que a fração do ar a gente pode considerar 1 tranquilamente. Muito bem, a hora que a gente faz isso, então tá aqui, a gente encontra então essa expressão. Para simplificar, não muito, mas um pouco, o que a gente faz é que a gente tira aqui, ó, esse NI, o termo que está multiplicando o N, a gente tira em evidência. Então a gente tira NI sobre NP elevado a N em evidência, tá bom? Aqui a gente tem no primeiro termo NP sobre NI, então vai dar menos NP sobre NI elevado a 2N menos N. E embaixo vai dar a mesma coisa, só que em vez de ser menos, vai ser mais. Então esse termo aqui corta com esse, tá bom? E aí a gente tem aqui a nossa expressão para o ρ. Como a gente está interessado no coeficiente de reflexão errão, o errão, na verdade, ele é o módulo do rhozinho ao quadrado. Então é só pegar essa expressão, e basicamente é um número real, basicamente elevá-la aqui ao quadrado, tá bom? Então, tá aqui a resposta para o nosso problema. Então, se eu quero agora fazer uma película que tem refletividade, sei lá em quanto, depende aí do que você quer, você programa aqui, você tem um NI, você tem um NP, você tem uma refração de substrato aqui que é N, no ar, né? E você acha que uma combinação de NPs e NPs e NIs que dão a refletividade que você quer, de acordo muitas vezes com os tipos de óxidos que você tem no seu laboratório. Então você vai lá e fala, eu só tenho esse óxido e esse óxido. Você vai lá então, você faz esse produto, você vê mais ou menos quantas camadas você vai precisar, dado a refração do substrato que você tem, para conseguir a refletividade. Mas olha só que coisa interessante, se você quiser fazer um espelho 100%, é bem fácil. Ou seja, um espelho que tenha uma reflexão de 100% é bem fácil. Por quê? Como a gente impôs lá atrás que o N ímpar, né, a primeira camada, o NI é maior do que NP, se o N for muito grande, tá bom? Se você tiver lá centenas de camadas, então se o N não for muito grande, né, como o NI é maior do que NP, esse número aqui ele é sempre menor do que 1, então esse cara aqui, chega, né, à medida que o NP sobre NI fica muito grande, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero. Então vai ficar menos N sobre mais N ao quadrado. Ou seja, a refletividade vai para 1 quando você tem muitas camadas. E essa, na verdade, é a estratégia mais utilizada para se fazer espelhos dielétricos em oficinas de óticas por aí. Então você só precisa ter 2 óxidos, com isso refração diferente, né? Então se é diferente, é claro que um vai ser maior, outro vai ser menor. Você vai alternando as camadas e aí você calcula, então, a refletividade. E você obtém uma refletividade muito alta fazendo isso daí. Basta você fazer lá o número X de camadas e você vai verificando. Não precisa fazer infinitas, né? Você vai verificando, já fiz 30, já está 99,9% de reflexão. Tá bom, não preciso fazer 50 para aumentar 99,99, por exemplo. Tá bom? Então não é o caso. É claro que isso aqui a gente está fazendo para um sistema que é de incidência normal. Mas, de novo, se a incidência não for normal, se você está entrando com ângulo, você tem que calcular essas componentes assim por diante. Mas isso, em geral, é tudo feito por software. Então, a gente tem softwares que têm programas, né,
nessas oficinas que já tem essas matrizes de transferência, e às vezes quer fazer coisas mais complexas, você pode dizer, olha, eu tenho 4 óxidos, eu preciso usar não sei o que, ele já calcula, já faz a conta da matriz de transferência para você, para aquele comprimento de onda que você quer e para o R que você quer, e te propõe muitas vezes nos programas mais modernos até que estratégia de deposição que você pode fazer. Mas é sempre baseado em alternância de camadas, tá bom? 2, 3, assim por diante. Então, mas esse é o conceito só que eu queria mostrar para vocês, que se um dia vocês forem no laboratório de fabricação desse tipo de filme e for fazer, ou for pedir para o técnico fazer, você já tem uma noção de como é que a coisa funciona, tá bom? É claro que isso é extremamente especializado. Se você for um cara que vai virar um fabricador de películas para fazer reflexões e coisa do tipo, você fica extremamente experiente nisso. Não é o caso aqui, é só para dar para vocês uma formação sobre o assunto. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Então, na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios desse capítulo 6 para vocês, tá bom?